Que bênção! Efésios, capítulo de número 6, verso 11 ao verso de número 12. Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo. Como já falei aqui outras vezes, nós temos quantos livros no Novo Testamento? 27. Você que quer saber mais, a gente vai começar o Instituto Semeando, nosso Instituto Teológico, onde vamos estar ali refletindo na Palavra de Deus. É um estudo pautado nas Escrituras, né? A gente tem que entender isso, porque você pode também alcançar pela razão humana, mas nós nos pautamos na Palavra de Deus e vamos seguir por meio dela. Acharam? Efésios capítulo 6, verso de número 11 e o verso de número 12. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Faça uma oração, peça que Ele fale com você. Pai, fale conosco, aplica essa palavra na nossa mente, no nosso coração. O Senhor é aquele que está em nós e aquele que conhece as áreas que precisam ser tratadas, áreas que precisam romper, áreas que precisam estar firmes, inabaláveis, e áreas que precisam ser destruídas e construídas coisas novas. Que o Senhor faça isso em nós nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente fala de luta, e o texto aqui ele fala de luta, ele fala de uma luta romana, é uma luta greco-romana. Não sei se você conhece, o termo aqui, luta, é pale. Pale significa uma luta romana, é uma luta de imobilização. Hoje a gente tem muito famosa uma luta brasileira que é o jiu-jitsu, que é uma luta de imobilização. Ela não é uma luta para você ferir o outro, é para você imobilizar o outro. E o termo que a Bíblia usa aqui em Efésios é justamente esse. É uma luta de imobilização. E é interessante que Paulo ele diz assim: a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas é uma luta espiritual. É uma luta de imobilização. Como é uma luta de imobilização e você precisa derrubar o outro, o inimigo tenta nos derrubar, ele também usa uma outra terminologia, que é o conceito também de inabalável, que é ficar firme, estar firme. E é interessante que o termo firme, ele é mais usado no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Paulo ele cita em Romanos, em Coríntios, em Efésios, em Filipenses, Colossenses, ele vem em Tessalonicenses, ele vem citando em todas as cartas dele praticamente o mesmo termo, para que você esteja firme, inabalável, que você permaneça. E eu também fiquei curioso pensando, por que no Antigo Testamento fala tão pouco disso? E eu cheguei a algumas ideias. A primeira, e a única que eu vou explanar aqui, é a respeito da lei. A lei é algo objetivo que você tem que cumprir. O Novo Testamento já é diferente. O reino de Deus se manifesta dentro de nós. Então envolve a nossa espiritualidade e as nossas emoções. E Paulo sabia então que para que pudéssemos prosseguir, precisávamos estar firmes. O termo inabalável no dicionário, né, ele diz que não se pode abalar, que está firme, profundamente arraigado. É mais ou menos o que Paulo está dizendo em Efésios. Ou melhor, Paulo parece que dá uma ideia muito clara para todo mundo a respeito disso, dizendo que você tem que estar firme nessa luta que você está travando. Por quê? Porque o inimigo tem a intenção de te derrubar, te desqualificar. Sabe como o inimigo às vezes nos derruba? Quando a gente está no nosso trabalho e as pessoas nos chamam por uma conversa e eles contam uma piada inapropriada, e você ri daquela piada e você acha graça naquele momento,
E naquele momento o inimigo está te desqualificando, te subjugando e está te imobilizando para você depois testemunhar do Evangelho, testemunhar de família, testemunhar de tantas coisas, porque você foi agora imobilizado. Ele conseguiu te derrubar e fazer como a luta romana fazia, colocar o braço no teu pescoço e fazer você ficar ali imobilizado. Mas ao contrário disso que Paulo diz, está essa ideia: nós precisamos estar inabaláveis, firmes. Mas eu quero falar 3 coisas que não são alguém, ou que não é ou aquilo que é inabalável. O primeiro é não ser alguém que nunca falha. Ser inabalável não quer dizer que você não fale, mas quer dizer que você está firme num propósito. E depois eu quero mostrar uma questão positiva a respeito disso. Ser inabalável não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis, que você é isento de passar por momentos difíceis na sua vida. Nós não somos. O próprio Jesus passou por momentos difíceis, mas em tudo ele se colocava diante do Pai para buscar o fortalecimento e prosseguir. E ser inabalável não quer dizer que nós somos pessoas que não precisamos ajustar a nossa rota. Precisamos alinhar a nossa vida e a nossa vontade a Deus. Então eu quero apresentar alguns pontos para nós nessa noite. O título que eu coloquei dessa mensagem é Inabalável, uma visão pautada no futuro. Porque se você achar que ser inabalável é apenas nesse momento, pode ser que você vai se frustrar, porque nesse momento, às vezes não estamos da maneira que gostaríamos de estar. Nesse momento, sucumbimos às circunstâncias que às vezes nós achávamos que já estávamos bem ali atrás, e hoje nós falhamos. Então estar inabalável é olhar para o futuro e prosseguir mesmo diante das adversidades, e alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Então a pergunta que eu faço é: como se manter inabalável? E essa é a resposta que eu quero tentar alcançar com você. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 58. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Lá no finalzinho do capítulo, enquanto você abre, eu vou introduzindo aqui a ideia do texto. Esse momento, Paulo está falando da igreja vivenciar o reino de Deus, onde o reino seria manifesto. E Paulo diz assim: aquilo que é corruptível será transformado em incorruptível. Ou seja, aquilo que está fadado ou limitado pelo pecado, vai ser transformado. E ele está falando do corpo humano. Ele diz assim: nós estamos limitados por esse corpo, mas esse corpo será transformado quando o reino de Deus vier. Aí ele conclui no versículo 58, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O contexto fala do reino de Deus, fala do corpo que vai ser transformado, das coisas que serão renovadas, a morte que será vencida. Mas é interessante que quem está passando no processo nem sempre consegue ter a melhor percepção. Como assim, pastor? Esse dia eu estava conversando com alguém, acho que era aqui da igreja, que quando a gente olha as escrituras, elas estão prontas. Ela é o registro das experiências de pessoas que foram inspiradas por Deus no passado. Só que quando essa pessoa está recebendo a orientação e ela está seguindo a orientação de Deus, ela não tinha pronto na sua mente o resultado. Hoje nós temos o resultado daquela experiência e da fé que a pessoa teve. Mas quem estava naquele momento, eles não sabiam da totalidade. Apóstolo Pedro não sabia da totalidade quando Jesus diz que teria que ser entregue, que ele morreria. Pedro diz: longe de ti, Senhor. Por quê? Porque ele não conseguia ver o todo.
Nós hoje olhamos para o todo pronto. Nós olhamos as coisas, o passado da igreja, nós olhamos pronto, mas o nosso ainda existe um vislumbrar de uma caminhada cristã, de um caminho que nós estamos seguindo. E para alcançar esse fim proposto, nós precisamos nos manter inabaláveis. Por isso, o primeiro ponto é esse: para ser inabalável, nós precisamos olhar para o fim e não para o meio, não para as circunstâncias, não para os momentos. Nós não podemos ter o nosso olhar focado somente naquilo que é temporário, imediato. Nós precisamos estar olhando para o futuro, para a promessa, para o propósito. Esse é o desafio que nós temos, olhar para o futuro que Deus estabeleceu sobre nós. Pedro diz assim: Senhor, não vá para a cruz, o Senhor não pode morrer. Jesus olha para ele e fala assim: aparta-te de mim, Satanás, você não compreende as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus. Ele não está personificando Satanás na vida de Pedro ali, é porque ele estava como inimigo do propósito. Satanás significa inimigo. Então, quando Pedro se coloca numa condição de estar inimigo do propósito de Deus, Jesus fala para ele: aparta-te de mim, meu inimigo. Ele não está dizendo que Pedro está personificando ali Satanás, tá bom? Pedro falhou nessa atitude. Pedro falhou em andar sobre as águas, mas ele deu passos sobre as águas. Ele falhou em se manter firme no propósito, no julgamento de Jesus, quando Jesus fita os olhos nele. Ele falhou em várias circunstâncias, mas no final da vida, Pedro não aceitou ser crucificado como mestre. Ele diz assim: eu não sou digno de nem mesmo morrer como Jesus morreu. E a história da igreja diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ainda que ele teve falhas, o fim foi melhor do que o início. Ele foi inabalável. Paulo foi perseguidor da igreja. Paulo falhou. Ele entendia que o zelo dele era uma boa coisa dentro do judaísmo. Ele falha nesse contexto. Ele falha em buscar os apóstolos não o aceitam de imediato no meio apostólico. Ele falha em várias coisas, mas no final, estamos lendo hoje cartas do apóstolo Paulo, que nos inspiram a viver mais profundamente em Cristo. Por quê? Porque o fim é melhor do que o começo. E nós precisamos, para sermos inabaláveis, termos o foco na promessa, naquilo que é o propósito estabelecido por Deus sobre nós. Ser inabalável é olhar para o fim. Deus não falha em cumprir as suas promessas. Receba isso sobre a sua vida. Deus não falha em cumprir as suas promessas sobre nós. Pode ser que as circunstâncias agora não estejam da maneira que você deseja, mas mantenha-se inabalável, olhando para a promessa, e Ele há de cumprir sobre nós. Segundo ponto, Marcos, capítulo de número 9, verso 23, Evangelho de Marcos. Eu não sei se você depois recebeu um vídeo que eu mandei. Eu falei dos evangelhos sinópticos, né? E é Mateus, Marcos e Lucas, né? E no dia eu incluí João. Eu queria explicar que João não era, e acabei que eu incluí. São os três primeiros, que eles são mais similares. Eles têm pontos em comum. João, ele é o evangelho, mas que ele descreve numa outra ótica, de outra maneira. Acharam? Marcos capítulo 9, verso 23 e 24. Diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O contexto aqui é bem interessante. Diz o texto que esse menino está endemoniado,
com possessões e dificuldades na sua espiritualidade, e esse menino é arremessado no chão, ele sofre muito por causa dessas investidas do inimigo sobre a vida dele. O pai diz assim: eu vou levar os discípulos de Jesus, e ele leva. Só que nesse contexto, quando ele leva os discípulos de Jesus, a gente espera que algo acontecesse, mas não aconteceu. Então o que ele faz? Ele diz assim: eu vou direto no chefe. Ele então busca Jesus, para que Jesus resolvesse a situação dele. E é interessante que Jesus faz nesse diálogo, e ele diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Mas o pai do menino, ele olha e diz assim: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. É interessante isso, e eu fico sempre pensando, como ele pode dizer: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé? E às vezes acontece isso conosco. Às vezes temos convicções muito firmes, pautadas na palavra, em áreas da nossa vida, e a gente não conseguiu colocar em outras áreas em prática. Às vezes nós temos a convicção tão grande da vida eterna em Deus, e às vezes a gente não conseguiu ainda ter a fé suficiente para confiar em Deus, para depositar nele todas as nossas áreas financeiras, as nossas áreas familiares. A gente confia em Deus em algo, mas não consegue confiar em outras áreas. E esse homem diz assim: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Nesse caso, a falta de fé em relação ao filho, a cura daquele menino, a cura daquele moço. Aí ele diz: se podes, tudo é possível àquele que crê. E segundo ponto, eu quero colocar justamente isso: para ser inabalável, nós devemos olhar as impossibilidades e buscarmos ajuda na nossa falta de fé, nas áreas que a gente tem dificuldade. Procurar ajuda. Ser inabalável é se voltar àquele que pode realmente nos auxiliar. O pai vê o filho sofrendo, e às vezes é a mesma condição que nós estamos. Às vezes não é um sofrimento físico que você está passando. Às vezes não é um sofrimento tão visível a outras pessoas, mas há pessoas morrendo por dentro. Hoje eu li João na minha devocional, João 11, quando Jesus fala para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Naquele contexto, diretamente estava ligada à ressurreição de Lázaro. Mas é interessante, porque Ele é poderoso para de forma imediata trazer vida às coisas que já estão mortas em nós. Esse homem, as suas emoções estavam feridas por ver a condição de um filho da maneira que estava. Não sei se você já foi com um filho no hospital tirar sangue para ele fazer exame. Se você já teve que dar uma injeção no seu filho, ou ver alguém vulnerável, você olha aquela situação e você se sente incapaz, impotente. Esse homem está assim diante de Jesus. Às vezes, como nós falamos: eu preciso ser inabalável. Pastor, o que é ser inabalável? Alguém que nunca recua, tem dificuldade, sofre. Não, ser inabalável às vezes é padecer por momentos difíceis, é saber que não temos todas as respostas, que existem pessoas que estão sofrendo dentro da nossa própria casa, pessoas que sofrem do nosso lado e nos sentimos impotentes de resolver. Mas o texto diz que esse pai diz assim: tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aleluia. Há uma virtude grega chamada fortaleza ou coragem. Geralmente quando a gente pensa na coragem, a gente pensa em alguém que é fera demais. A gente pensa no Rambo. Eu sei que eu estou falando de coisa antiga, né, gente? Tem gente aí que nem sabe quem é o Rambo, né? 1, 2, 3, Rambo 4, né? E teve o último agora, né? Stallone já até bem velhinho. Quem sabe você pode falar de um herói mais moderno, mas a gente pensa de alguém corajoso demais. Mas dentro da ideia da virtude cardeal, coragem, não é apenas aquela pessoa que tem a capacidade
de se erguer e enfrentar um grande desafio. Por isso uma outra palavra é usada, que é a fortaleza. Não é apenas corajoso aquele que se ergue e vai enfrentar os desafios, mas é aquela pessoa também que ela é resistente às adversidades, que ela permanece, que ela sofre, mas ela conhece que existe um propósito estabelecido sobre a sua vida, e ela diz: eu vou continuar até alcançar. E esse pai, ele tem essa condição. Ele diz: eu tenho pouca fé, eu creio em algumas coisas, mas tenho dificuldade em outras, mas eu vou continuar sendo fortalecido em áreas que estão frágeis, até que eu alcance aquilo que é o propósito da minha vida, que é conseguir a bênção sobre a vida do meu filho. E às vezes nós precisamos estar nessa condição, com uma fé, ainda que considerada pequena, mas firmada no Deus grande. Uma fé que parece que está definhando, mas que continua diante daquele que é grande e poderoso sobre nossa vida. E esse homem entende isso. Ele diz: ainda que a minha fé é pequena, o Deus diante do qual eu estou clamando, Ele é grande. E aquilo que é impossibilidade para mim, para Ele todas as coisas são possíveis. Você entrou nesse lugar, e quem sabe pessoas aqui ou em casa estão falando isso: a minha fé é pequena, não estou conseguindo caminhar. Você está diante de um Deus grande, de um Deus misericordioso, de um Deus que te ergue, que te levanta e que caminha contigo. Jesus fez isso com esse homem. João capítulo 5, versos 5 ao 8, fala também de algo, ou de um homem que está numa condição bem complexa já há 38 anos. A gente vai citando aqui várias pessoas, e a gente repete às vezes algumas pessoas, porque as aplicações são diferentes, mas podem nos auxiliar a gravar coisas e que precisam ser fixadas na nossa mente, no nosso coração. João capítulo de número 5, verso de número 5, diz assim o texto: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Verso de número 8 diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. A história é bem interessante. Eu não sei quanto tempo você está buscando uma resposta de Deus, quanto tempo você está lutando por algo. Eu não sei se já chegou nesse nível de estar 38 anos, e pelo tempo que está passando, às vezes a gente se sente ferido, a gente se sente excluído, a gente se sente até invisível, invisível para Deus, invisível para as pessoas. E esse homem parece que ele se sentia invisível. No verso de número 7 ele diz assim: quando as águas se movem, havia um mistério ali, uma questão que eles acreditavam que no mover das águas, pessoas eram curadas. Mas a dor dele dizia assim: eles não conseguem me ajudar, sempre desce alguém primeiro do que eu. Ninguém foi capaz de ter sensibilidade, olhar para mim no meu desespero, no tempo que eu estou aqui, e me auxiliar para que eu possa descer nas águas primeiro do que outra pessoa. Ele se tornou alguém invisível. Ele se tornou alguém que, olhando para si, tinha dó de si mesmo. Ninguém consegue olhar para mim. Mas é interessante que o texto diz que Jesus deu atenção àquele homem. Se você já se sentiu invisível em algum momento, se algumas dores cresceram no seu coração, se você se sente excluído, que tudo acontece com outros, mas não acontece com você,
Hoje Jesus está aqui nos ouvindo. Ele nos dá atenção. Ele é aquele que olha as nossas dores. Ele sabe das angústias. E Ele é aquele que nos fortalece. Ele é aquele que nos cura. O objetivo daquele homem chegou do seu lado. Ele foi alcançado porque alguém se fez presente na sua vida. A presença muda todas as coisas. Quando Ele está presente conosco, as coisas são transformadas. A presença é fundamental. Ele buscava uma cura, mas a presença que transformou a situação. Jesus está presente. Ele está presente na sua vida. Ele quer estar presente no teu trabalho. Ele quer estar presente na sua família. Ele quer estar presente no seu sentimento de exclusão. Ele quer estar presente naquilo que é dor para você, naquilo que para você cresceu e trouxe angústia. A presença dele transforma, muda todas as coisas. Nós temos um cego de nascença que foi curado por Jesus. Interessante no texto que os fariseus, os líderes queriam saber quem foi que te curou. Ele diz assim: quem me curou eu não sei, eu só sei que eu era cego e hoje eu estou vendo. Aleluia. Eu não sei o nome dele, mas a presença foi transformadora na sua situação. A presença mudou a sua história. A presença transformou a vida daquele homem. Às vezes a gente espera um método, a gente espera uma instrumentalidade, uma forma. Ele diz: eu não sei quem foi, eu não sei nem o nome dele, mas eu sei que ele veio, fez algo extraordinário na minha vida e mudou a minha história. Um cego que voltou a enxergar. A presença se torna mais importante do que a própria cura, porque quando há a presença, outras curas podem acontecer na nossa vida. E se você buscar a presença, outras coisas serão liberadas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Fique esperando o propósito de Deus se cumprir, e Ele vai se cumprir. Números, capítulo de número 14, lá no Antigo Testamento. É uma história bem conhecida. Na Torá, ou no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Números 14, o verso de número 33 e o verso de número 38. São 2 versículos. Verso 33 diz assim: vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Não estou dizendo que isso é sobre nós não, irmãos. Verso 38. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. E a ideia aqui é que eles sobreviveram porque foram os 2 que confiaram em Deus. Os 2 que permaneceram. 12 espias. 10 não confiam em Deus. 2 apenas confiam na promessa de Deus, naquilo que Deus havia estabelecido. 2 homens confiam na promessa e seguem nisso. Como ser inabalável? Para ser inabalável, devemos confiar que Deus é imutável e não é imóvel. Eu lembro dessa expressão, eu li no livro. Ele falava assim: Deus é imutável, Ele tem um propósito imutável, mas Ele não é imóvel para realizar esse propósito. Porque tem gente que acha que se a gente muda alguma circunstância aqui, Deus agora está preso num jogo de xadrez que Ele não consegue dar um próximo passo. Deus é imutável, o propósito dele é único e Ele vai cumprir, mas Ele não está preso à nossa metodologia. O bispo JB usa algoritmo, que Deus, os algoritmos vão mudando, né? É melhor ele explicar isso do que eu.
Ele fala, se mudou alguma coisa, os algoritmos se organizam e Deus continua com o propósito dele estabelecido. A vontade dele se cumprirá, mas ele não está limitado. Eu posso vir para Petrópolis pela Serra Velha, pela Serra Nova. Eu posso vir de helicóptero, que Deus vai dar para o pastor Gerson. Aleluia. Eu posso vir por Juiz de Fora, eu posso vir por tantos lugares. O propósito é chegar em Petrópolis, mas a maneira que eu vou chegar, eu posso ter várias maneiras. É interessante porque as coisas não saem do controle de Deus. Ser imutável, Deus é imutável, e por isso nós podemos permanecermos firmes, porque ainda que as circunstâncias vão sendo alteradas, Deus continua o mesmo, aleluia, com o propósito dele estabelecido. As coisas saem do nosso controle, mas nunca do controle de Deus. José, o percurso da cisterna até o palácio foi um percurso com a história que nós conhecemos, mas Deus tinha um propósito sobre a vida de José e revelou isso em sonho. A maneira que isso se cumpriu não alterou o propósito de Deus que foi estabelecido sobre a vida dele, porque Deus é imutável, mas ele não é imóvel. Os amigos de Daniel, quando são jogados naquela fornalha, eles dizem, olha, pode ser que a gente se queime, mas se Deus quiser nos salvar, Ele vai fazer. Mas se não salvar, não vai alterar quem Ele é. Deus permanece o mesmo. Deus é imutável e não imóvel. Então, acalma o teu coração, aquieta a tua alma, descansa no Senhor, porque você pode permanecer firme, porque o nosso Deus permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo, aleluia. E para encerrar, Romanos capítulo 4, verso 17 ao 22, esse texto é um pouquinho maior. Para ser inabalável, nós precisamos olhar os fatos, mas confiar num Deus acima da lógica. A gente não menospreza a evidência. Uma enfermidade é real, ela é real, mas ela nunca é maior do que o nosso Deus. Romanos capítulo 4, verso 17, Novo Testamento. Verso 17 até o verso número 22. Esse a gente vai ler integralmente, porque ele é fundamental para nós. Diz assim o texto: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele foi chamado para ser um pai de nações, mas ele não tinha um filho. Verso 18: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Mas não tinha nenhum filho. 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele não desconfiou de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Que texto extraordinário! Esse texto é extraordinário. Nós olhamos para evidências, nós não somos
Quando eu fiz o curso de filosofia, eu era chamado, né, por alguns lá de fideísta, né? Fideísmo são pessoas que elas têm a fé acima da razão, onde para ela tudo é a fé, né? Eu falei, não, eu não me considero isso. Por que não? Porque eu sei das evidências, eu sei que pessoas morrem, eu sei que existem pessoas enfermas, a gente olha as tragédias, a gente vê circunstâncias adversas, mas o que eu não posso me submeter é achar que essas coisas são maiores do que o próprio Deus. E o texto de Romanos, Paulo explica isso. Ele diz assim: eu posso olhar para os fatos, mas eu posso também olhar para um Deus que é maior do que qualquer fato. Ele é maior do que a lógica humana. Embora Abraão olhe para si e diz assim: eu já tenho 100 anos, eu não estou conseguindo ter um filho da maneira convencional. Sara também está com algumas dificuldades, mas ele diz assim: mas existe uma promessa sobre mim. Existe um plano de Deus estabelecido, no qual Ele me chamou para fazer parte. Abraão tinha uma promessa: ser pai de nações, de multidões. Abraão tinha um problema: o seu corpo estava amortecido. Abraão tinha uma convicção: Deus pode fazer aquilo que parece aos olhos humanos impossível. Deus pode fazer contra qualquer ação humana, contra qualquer lógica humana. O que eu aprendo com isso? Nunca subestime o poder de Deus. Nunca diminua quem é Deus. Nunca diminua as promessas de Deus. Há coisas que Deus faz que é um processo, e que Ele nos colocou para estar agindo. Mas há outras que no estalar de dedos Ele traz. E o texto diz, o texto nos apresenta: Deus, o Deus que vivifica os mortos, chama à existência coisas que não existem. Ele traz à realidade coisas que não existem, para que a promessa dele se cumpra. Isso é lógico? Não é lógico. Isso é fé, é confiança que Deus está acima dessas coisas. Eu quero convidar vocês a colocarem em pé. Eu quero convidar você a entender isso sobre a sua vida, a viver isso sobre você. Quem sabe você está num momento assim, onde as circunstâncias, as evidências, todas as coisas estão contrárias. Tudo se mostra contrário, mas Deus é aquele que pode trazer à existência coisas que não existem, para mudar a nossa história, para mudar o significado da nossa vida, para que a promessa dele se cumpra, porque nós estamos debaixo de uma aliança. Nós cantamos aqui o último hino, dizia assim: que diante da palavra de Deus não há muralhas e demônios que fiquem de pé. Mas diante da mesma palavra, Deus nos coloca de pé e nos coloca firmes e inabaláveis. Pela mesma palavra Ele nos firma, pela mesma palavra Ele nos torna capazes de continuar. Pela mesma palavra, promessas se cumprirão e projetos estão sendo estabelecidos. Aleluia!